Então, hoje eu escolhi uns versículos bíblicos sobre água, porque uma mensagem que veio para o meu coração, eu tive com uma igreja com o César Benjamin, nós fomos participar de um culto e a gente vai numa igreja em inglês, sempre para o Benjamin ter um culto na língua que é mais fácil para ele de compreensão. E o pastor falou, por causa de um hino, ele deu uma palavra e falou sobre uma frase sobre a água que me chamou a atenção, e aquilo ficou no meu coração, remoendo, remoendo, e eu cheguei em casa e separei uns versículos sobre a água. E interessante, outro dia para trás nós falamos também do rios que vem do trono de Deus, rios de água viva, que sai do trono de Deus, e por onde aquele rio passa, traz cura, traz abundância, traz produção de árvores, de frutos, de árvores frutíferas pelas margens do ribeiro, e por onde passa aquelas águas do rio da vida, traz vida. Se passa num poço, num charcal sem vida, vira um rio cheio de vida, que produz peixes, que produz tudo que é qualidade de coisa boa. E é assim que a palavra de Deus fala sobre esse rio que vem do trono de Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia, sempre fala da água como um símbolo, né? Representando a palavra de Deus e representando a ação do Espírito Santo. Um dos símbolos do Espírito Santo, além da pomba, é também a água, ou às vezes o fogo, tem várias simbologias. E a palavra de Deus também, o símbolo da palavra é a água. No tabernáculo, no Velho Testamento, a bacia de lavar as mãos, os pés dos sacerdotes, para antes deles entrarem na presença de Deus, eles tinham que se lavar, se purificar. Essa bacia era feita de cobre, que na época era o espelho das mulheres. E a palavra de Deus fala da representação dessa bacia e da água, que era a lavagem, a purificação, para limpar, para purificar. Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, que ele pegou a vasilha com a água e a toalha, ele foi lavar, Pedro falou assim: não, a mim não, o senhor não vai me lavar. Porque aquilo era uma atitude de escravo, era o escravo que lavava os pés dos visitantes que chegavam numa casa, que eles viajavam longas horas, estradas de chão, quando eles chegavam, lavavam os pés antes de entrar na casa. E era o escravo que fazia isso. E Jesus pegou a bacia com água para lavar os pés dos discípulos, se colocando na posição de humilde servo, de alguém que estava servindo eles. E Jesus era o rei dos reis, senhor dos senhores, e Pedro falou: como que o Senhor, sendo Deus, sendo o Senhor, pode ser um servo, um escravo, me lavar? Eu é que tenho que te lavar. A atitude de Pedro, de certa forma, estava certa, ele queria honrar o mestre. Mas Jesus falou para ele: Pedro, se eu não te lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou: não, então o senhor me dá logo um banho, me lava da cabeça até os pés, me dá um banho completo. Pedro era sanguíneo, exagerado, era 880, tudo ou nada. E Jesus falou com Pedro assim: você já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, ela é como água que limpa, que lava o nosso coração, que purifica nosso coração. A palavra de Deus é como água. E tem vários versículos bíblicos sobre isso, e tem várias passagens que são lindas a respeito da água. Jesus falou para a mulher samaritana: se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Então, a frase que eu ouvi hoje, que realmente me chamou a atenção, é como que o poder da água em moldar a pedra, a rocha. Pedras são duras, são coisas difíceis. Como é que você molda uma pedra? Como é que você faz uma escultura? É tão difícil, né, para o escultor moldar uma pedra. Mas a água, apesar de ser mole, de ser leve, comparado com a dureza de uma pedra, de uma rocha, a água é nada. Mas a água, com toda a sua
moleza, com a sua suavidade, com o seu jeito de ser, a sua flexibilidade, ela molda, com o tempo ela molda a pedra. Ela transforma as pedras num riacho, ela transforma as pedras numa encosta, de tanto bater a água ali, de tanto correr uma água pelo riacho, elas vão alisando as pedras vão passando uma pela outra e o passar da água sobre elas também geram geralmente as águas dos rios, dos riachos, são arredondadas, são moldadas, são polidas, não é? E o polimento vem dessas águas. Então, o poder da água em moldar uma pedra. E eu fiquei pensando sobre isso, ficou agarrado, sabe quando uma coisa fica agarrada na cabeça? E eu pensando assim, leva anos, anos, para pedras, né, serem moldadas por água. Leva tempo, não é um trabalho passo de mágica. Se você quer quebrar uma pedra e usar um martelo, usar alguma coisa, um martelo ele quebra, ele racha uma pedra, mas fica pontiagudo, fica cortante, fica esquisito, não é certinho, não é um troço que não é suave. E a água, apesar da suavidade da água, ela leva mais tempo, mas ela consegue o efeito, fazer a transformação que é necessária ali. A palavra de Deus leva tempo, ela vai entrando no nosso coração, ela vai entrando na nossa mente, ela vai penetrando nossa maneira de pensar, ela vai mudando a nossa maneira de agir, ela vai alterando o nosso coração sem a gente nem perceber. A palavra de Deus tem um poder transformador de transformar o nosso coração. Então, deixa eu compartilhar aqui esses textos e algumas imagens que eu peguei que foram interessantes. Olha aqui, isso aqui diz que é uma praia chamada Pedras de Boliche, tem um nome na Califórnia, que parecem, todas as pedras são super arredondadas, e são pedras grandes. Olha que coisa linda o poder da água, quantos anos de água batendo e rolando de um lado para outro e vai moldando e vai burilando e vai transformando essas pedras. Tem uma outra imagem aqui. Olha, dá para ver aí? Olha o caminho da água nessa rocha. Foi rachando, foi abrindo com o passar, sabe Deus quantos milhões de anos passando água ali? A força da água na época das enchentes, depois águas mais leves durante outra época do ano, mas vai abrindo o caminho e fazendo uma abertura, uma passagem. As paredes da pedra, se você vê nas laterais, são polidas, são como se fossem lisas, de tanto correr a água ali. Ontem eu falei o ditado aqui, né? Da água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Olha os contornos dessas pedras, tão duras, mas a palavra de Deus tem o poder de transformar. E aqui está, deixa eu achar, eu botei cá em cima a frase que me interessa, a frase que eu vi hoje, que o martelo, com um só golpe, quebra a pedra, enquanto que a água, com a sua persistência, vai moldando um pouquinho cada dia, vai moldando aos poucos. Queridos, o poder da palavra de Deus é a importância da gente ouvir a palavra de Deus todo dia, ler a palavra de Deus todo dia, meditar na palavra de Deus todo dia, porque a palavra de Deus vai moldando a nossa maneira de pensar, vai moldando a nossa maneira de agir e reagir com as situações da vida. A palavra de Deus tem esse poder transformador de transformar o nosso coração. A importância da gente que tem criança pequena em casa, seja filho, seja netos, de você ensinar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai entrando e vai moldando o coração, vai moldando a alma, vai moldando a pessoa de dentro para fora. A palavra de Deus tem esse poder transformador na nossa vida. Ela penetra suave,
lenta, mas ela vai fazendo o efeito que Deus quer fazer em nós. Ela vai mudando nossa maneira de pensar. E eu já falei esse versículo aqui que Jesus falou para Pedro, está em João 13, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Vocês já foram lavados pela palavra, já foram purificados. E Jesus falou isso dizendo, Pedro, a palavra já te lavou. Só o que eu preciso agora é de você ser humilde e deixar eu lavar seu pé. Você, a purificação maior, você já passou por ela. E Jesus falou em João 7,38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu interior, no seu ventre. Rios de águas vivas, da presença de Deus, vai fluir de dentro de você, porque você creu em Jesus e o Espírito Santo de Deus, que é água, ele vem morar, habitar no nosso coração. Essas águas vivas, esse rio de água viva, é a presença de Deus. E é exatamente essas águas da presença de Deus, da palavra de Deus, que pode transformar a nossa vida. Em Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, disse, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis com este mundo. Nós estamos vivendo um mundo tão difícil, está complicado. As pessoas querem que a gente se conforme, que a gente aceite as coisas. Eles querem mudar o mundo e querem mudar a palavra de Deus e querem mudar os princípios, as virtudes de Deus, as normas de Deus, do Criador para a humanidade. Ele que criou, ele que sabe o que é melhor para nós. Ele que traçou os planos. Agora, a nova ordem mundial, os novos padrões desse mundo querem mudar a mentalidade da humanidade, que se aqueles que não se conformar com ela, que não aceitar ela, vão ser considerados até criminosos, se você não aceitar as mudanças que eles querem impor, né, para a sociedade. Queridos, nós não podemos nos conformar com esse mundo. Nós temos que estar moldados pela palavra de Deus. E é a palavra de Deus que tem que ser o guia da nossa vida. Nós temos que nos deixar levar e ser conduzidos pela palavra. Aquilo que está contrário à palavra de Deus, eu vou amar e considerar as pessoas assim como Deus ama o pecador, apesar de não suportar o pecado. Eu amo todo mundo, respeito todo mundo, mas não posso concordar que está certo as coisas que todo mundo faz. Porque aquilo que as pessoas fazem que vai contrário a um princípio divino, a um princípio estabelecido por Deus, está errado, está errado. A Bíblia diz que está errado. Eu não vou dizer que está certo, só para agradar A ou B ou C. Mas se a Bíblia diz, eu vou com o que a Bíblia diz. Apesar de tratar com amor, com respeito, com carinho, com consideração a todos, de respeitar todo mundo, mas não sou obrigada a aceitar e concordar e dizer concordo só para agradar ou para satisfazer as pessoas, porque eu não vou fazer isso, eu não vou contra a palavra de Deus para agradar ninguém, porque senão eu vou agradar as pessoas e vou desagradar a Deus. E é a palavra de Deus que vai me moldando o coração. E Paulo disse, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A nossa mente, o nosso entendimento tem que ser transformada pelo poder da palavra de Deus. E essa palavra que vai entrando em nós cada dia, aos poucos, de pouco em pouco, e esses rios de água viva da presença de Deus vai correr dentro de nós e vai moldando o nosso coração, vai aparando as arestas, sabe aquelas áreas da nossa vida que ainda está meio pontudo, meio qualquer coisa a gente está dando espetada nos outros, a gente está dando coice no outro, a gente está sendo ríspido, sem educação, ou tratando mal as pessoas. Esse tipo de coisa a gente tem que mudar. Não faz parte de um cristão, não é? Nós temos que amar e tratar bem as pessoas e ser pessoas dóceis, guiadas por Deus, que sabem demonstrar amor ao próximo. E é esse rio de água viva que molda a gente, para a gente não ser conveniente com o mundo, mas ao mesmo
temos que ser transformados pelo poder da palavra de Deus em nós, que vai tirando as arestas, tirando aquelas pontas agudas, transformando e nos fazendo mais moldáveis, maleáveis nas mãos do Espírito Santo, nas mãos de Deus. João 4,14, aquele que beber da água que eu lhe der, foi o que Jesus falou para a mulher samaritana. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Uma fonte, uma nascente de água. Mais uma vez ele fala que haverá uma nascente, uma fonte jorrando água de dentro de nós. É o Espírito Santo em nós. Aqui no versículo anterior, ele fala que rios de água viva correrão de dentro de nós. Agora ele está falando que vai ter uma fonte dentro de nós para jorrar água em abundância de nós para as pessoas à nossa volta. De mim para aqueles que estão ao meu lado, que vão ser contagiados, contaminados, influenciados por essa água viva que jorra de dentro de mim. Em Deuteronômio 32, verso 2, diz que a oração goteje a minha doutrina como a chuva. Doutrina que é a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. Que ela possa gotejar como chuva, gotas de chuva. Goteja a minha doutrina como chuva, de pouquinho a pouquinho, aquela chuva suave. Sabe aquela chuva fina que cai o dia inteiro, que você acha que não está molhando, mas é a que molha mais, porque ela é devagarzinho e dá tempo do solo absorver, dá tempo do solo captar a água toda, e a água não escorre, não vai para longe, ela vai ficando ali porque ela foi caindo devagar. Goteja a minha doutrina como a chuva, e destile o meu dito é a minha palavra, o meu dizer, o meu ditado, como orvalho, que também molha a terra, que ele cai suave a noite toda e molha a planta, molha a terra, como chuvisco sobre a erva. De novo, falando da chuvinha fina, de leve, um chuvisco, e como gotas de água sobre a relva. Que seja assim a palavra de Deus para nós, que ela caia de leve, mas constante, permanente, todo dia. Que eu receba a palavra, que eu me alimente da palavra, que eu leia a palavra, que eu cante hinos que fale dessa palavra, que eu deixe essa palavra entrar, fluir no meu coração, e que eu possa permitir essa palavra transformar e moldar meu coração, segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Que ele possa entrar no meu coração e fazer as mudanças que eu preciso. Deus me conhece por dentro, Deus te conhece por dentro, Ele sabe o que está precisando mudar, e é a palavra de Deus que muda a gente. É a palavra de Deus que nos transforma. É a palavra de Deus que dia a dia, aos pouquinhos, vai nos levando aonde nós temos que chegar. Não é um passo de mágica, não é de um dia para a noite, a nossa mudança, que tem coisas na nossa vida que é difícil mudar, né? Só Jesus e nós sabemos. Tem coisa que a gente sabe que é difícil, são as nossas áreas mais difíceis da gente vencer, mas com a graça de Deus é possível. Se a gente permitir a palavra de Deus todo dia, como chuva caindo de fininho, entrando no nosso coração, a gente vai ser moldado por essa palavra maravilhosa de Deus e vamos ser transformados em novas criaturas, onde as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Que a palavra de Deus possa fazer isso. E a palavra é Jesus. João, capítulo 1, diz que o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava falando de Jesus, o verbo de Deus. O verbo é palavra, é a palavra em ação. O verbo é ação, né? Quem lembra da gramática aí? É a palavra de ação. Jesus é o verbo de Deus. E ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Jesus é o verbo de Deus, é a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E é essa palavra de Deus, esse verbo de Deus que traz mudança e transformação para o nosso coração.
Que Deus abençoe a palavra dele no nosso coração, que a gente se deixe ser moldado por ele. Amém?